Bom, gravando então, boa noite aí a todos. Vamos dar início aqui a mais uma atividade do GPCine. Hoje debatendo o filme 1985, um filme bastante interessante que conta aí sobre a história de um processo, né, que foi desenrolado dentro da Argentina com relação aos generais que efetuaram, né, uma série de genocídios, né, praticados dentro do contexto da ditadura militar. A Argentina, 1985, é o filme que nós vamos debater hoje. E hoje aí, mediando o debate, né, o Matheus Oliveira e o Matheus Ório. Então aí é com vocês, fiquem à vontade também os demais para participarem, para fazer aí as suas interlocuções e apontamentos aqui no nosso GPCine. Sejam todos aí muito bem-vindos para esse grupo de estudos, né? Na verdade, o Cineclube, na verdade, né? Não é um grupo de estudos, mas um Cineclube GPCine. É isso, meus caros, é com vocês. Então, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nós ficamos de debater sobre o filme Argentina 1985, né? Que é dirigido pelo Santiago Mitre, jovem cineasta e argentino, estrelado pelo Ricardo Darín. E o filme, basicamente, ele vai tratar do julgamento ocorrido na Argentina nesse mesmo ano, que acabou culminando na prisão de diversos militares envolvidos em crimes contra a humanidade durante a ditadura militar argentina, né, embargando ali 74, 73, 76 a 83. Né? Então, o julgamento foi um ano depois, quando estava bem intenso ainda na redemocratização argentina. E o filme ele vai girar ali em torno de dois personagens principais, mas não únicos também, que é o Julio Estraceira, os dois promotores que foram responsáveis pelo caso, né, o Julio Estraceira e o Luiz Moreno Ocampo. Julio Estraceira, que é estrelado pelo Ricardo Darín, e o Moreno Ocampo por um jovem ator argentino, que eu não estou lembrado do nome dele aqui agora. Então, o filme ele vai tratar muito desses dois núcleos, desses dois promotores, núcleos familiares, principalmente. Tem muito desse debate da classe média, parte da classe média envolvida ali, tanto no julgamento quanto no período ditatorial argentino. Mas também o filme vai embargar as memórias dos que sofreram pelas torturas, pelas práticas de tortura dos militares, principalmente quando as pessoas foram no julgamento depor contra eles, né? Ele pega algumas tomadas reais, se não me engano, algumas imagens de arquivo e insere no filme, né? As vítimas que eram filmadas de costa, inclusive, que é para preservá-las, né? Então, o filme vai girar em torno desses dois núcleos principais, a família do Ricardo Darín, do Moreno Ocampo, também vai embargar a memória das vítimas, e também ele chega a se inserir no grupo que a dupla forma, o grupo de jovens advogados argentinos que a dupla forma para combater os militares, no caso, né, para fazer parte do julgamento. Então, acho que o primeiro levantamento que eu quero fazer aqui, que eu quero até jogar para a mesa aqui de debate, é que é um filme que parte muito de um debate envolto de uma classe média em torno da ditadura e em torno do julgamento, né? Que apesar das vítimas estarem inseridas no filme, você não tem um tempo de tela, por exemplo, que destaque a vida delas, quem elas foram, como a família delas foram afetadas, no caso. Isso é mais em torno, essa questão familiar é mais envolta mesmo nessa classe média representada pelos promotores. Primeira cena do filme é literalmente o Ricardo Darín, o Julio Estraceira, desconfiando do namorado da filha, né, do namorado da filha. Ele é um suposto espião ou não, envolve até o filho dele nisso, que ali é mais uma ficcionalização dessa questão. Tem a questão familiar também do Moreno Ocampo, que a família, por parte de mãe dele, era literalmente amigos dos militares. O tataravô dele também foi um militar, né? Os tios dele são militares. Então houve esse conflito interno muito intenso na família dele. E há um diálogo entre eles dois que é bastante significativo nesse sentido, nesse debate de parte da classe média em torno do julgamento e da ditadura militar argentina, um suposto silenciamento por parte dessa classe, representado na figura dos dois promotores, que é o momento em que eles estão no julgamento, já está prestes a finalizar o julgamento, e tal o Julio Estraceira,
e o Ocampo numa sala discutindo sobre os aspectos finais já do julgamento. E o Ocampo, ele levanta uma questão sobre um suposto silenciamento. Ele dá a entender que o Estraceira ele silenciou-se no período da ditadura, né? Fazendo parte de uma classe média que silenciou-se. Ao mesmo tempo que ele também fez parte desse grupo, por conta da questão familiar. Esse diálogo, eu fiz uma pesquisa depois, o próprio Moreno Ocampo, ele fez parte do Roda Viva, ano passado. E um dos entrevistados levanta essa questão para ele sobre essa cena. E ele fala que na vida real isso, na verdade, não existiu, esse diálogo entre o Ocampo e o Estraceira. Isso foi uma escolha do diretor para justamente destacar essas questões mais estruturais, de como a classe média, parte de uma classe média silenciou-se, uma classe média liberal silenciou-se no período da ditadura militar, e com o passar do tempo, principalmente nos momentos do julgamento, eles foram contrários, os militares, né? Mas no período da ditadura militar, não. Algo parecido no Brasil também, principalmente depois do AI-5 ali, que tivesse um setor ali de uma classe média liberal começou a ir contra a ditadura, só que parte dela também meio que financiou o golpe. Então, eu analisando, pesquisando isso, né, o próprio Ricardo Darín, junto com o cineasta do filme, eles deram uma entrevista no G1 também, e o diretor meio que falou que o papel da família dos dois promotores, mais a família das vítimas das práticas de tortura, era meio que para representar aspectos da classe social ali da Argentina na época. A família do Ocampo, as pessoas que eram abertamente favoráveis ao golpe militar e à ditadura civil-militar, e que depois se arrependeram. Já a família do Estraceira era aqueles que eram a favor do julgamento, da condenação, mas tinham medo, no caso, tinham medo da perseguição. E tem o terceiro aspecto, que é a família das vítimas, né? Quanto elas sofreram, quanto as marcas foram deixadas. Só que esse terceiro aspecto é o ponto mais fraco do filme, porque as vítimas estão ali somente nos momentos na qual elas discursam mesmo no julgamento, né? Você não tem, como eu falei, você não tem um tempo de tela mais extenso para as vítimas, para as famílias delas e tal. Aí já é uma questão de recorte fílmico, eu não vejo como um problema, assim, mas é uma questão de recorte fílmico, né? O filme vai partir muito do julgamento da vida dos dois promotores. Então, eu queria até levantar essa questão para vocês, como esse enquadramento fílmico vai falar muito de uma classe média argentina em torno da ditadura, em torno do julgamento, né? Como ela recebeu isso e como parte dessa classe média viveu esse período ditatorial da Argentina. Então, acho que o filme ele se insere muito nisso, em falar mais da classe média do que necessariamente da família dos torturados, daqueles que foram diretamente afetados pela tortura. É um filme antiditatorial, obviamente, um filme que combate isso, mas partindo desse debate. Tanto é que o próprio Ocampo, ele falou que ele teve certeza que eles iam vencer o debate. Isso ele falou na entrevista no Roda Viva, e isso fica bem explícito no filme. Ele teve certeza que eles iam vencer o debate quando ele conseguiu convencer a mãe dele de que os militares de fato tinham feito, né, essas atrocidades. Então, quando ele conseguiu convencer essa parte da classe média, que estava diretamente ligada aos militares, tudo ficou muito mais fácil, né? O apoio popular foi muito maior, muito maior. Então, eu queria levantar essa questão aí para vocês. Fique à vontade também. O próprio Matheus, para os outros também. Fique à vontade. Beleza, eu vou, antes de abrir para todo mundo falar, eu queria falar um pouco do contexto, né, da Argentina. É um contexto bastante interessante que dá para traçar muitos paralelos com o próprio Brasil, né? E assim, entrando no filme, uma coisa que me chama a atenção é que o julgamento, que o filme teve um final feliz, né? Que o julgamento deu certo, os caras foram condenados. Inclusive no final do filme, assim que o filme acabou, aliás, comecei a pesquisar na hora, assim, para ver se eles tinham cumprido a pena, né? Aí teve um vai e vem depois da história do filme, né? Os caras foram condenados, depois teve uma espécie de recurso, assim, mas os caras de fato foram para a prisão, né? Dois deles morreram, né? Na prisão. Até anotei aqui, deixa eu só pegar aqui a sentença. O Videla,
o Macera e o Orlando Ramon Agosti cumpriram suas sentenças de prisão perpétua até suas mortes, né? Videla morreu em 2013, Macera em 2010 e esse Agosti em 97. O Viola morreu na prisão em 94 enquanto cumpria sentença. Armando Lambruschini e Omar Grafigna foram condenados a penas menores e foram libertados da prisão antes do término de suas sentenças. E aí, um paralelo que a gente traça com o Brasil também é a questão da justiça ser muito falha, né? Eu não conhecia a história dessas condenações, desse tribunal das juntas, então eu fiquei esperando que alguém ia ser assassinado, né? Porque na história brasileira a gente teve muito isso, né? Pessoas que combateram foram assassinadas, naquele sentido de que você sabe que quem matou, você sabe quem morreu, você sabe quem matou, mas não tem como prender. Então eu fiquei esperando no filme, né, que eu não conhecia a história, que alguém fosse assassinado, né? E no máximo que teve foram ameaças, teve uma... O filme mostra uma tinta vermelha sendo jogada num espaço lá em que tinham as pessoas que estavam envolvidas no julgamento, mas, assim, teve intimidação, mas não foi muito além disso, né? Eu esperava que alguém fosse morto e tal, e é interessante nesse sentido ressaltar a fala do personagem principal, que ele fala que se ele fosse assassinado, outra pessoa ia assumir o lugar dele, né? Até lembra a música do A Mosca na Sopa, que você mata uma, vem outra em meu lugar. Lembrei imediatamente disso. Então, assim, é verdade o que o cara falou, né? E interessante, como o Matheus colocou, que o filme retrata, né, os familiares dele, né, e são personagens muito bem construídos, né, no filme, né, apesar de aparecerem muito poucos, tem um drama muito interessante. E o filme não puxa para o lado de ser muito dramático, assim, porque a história do filme ele é muito chocante. Se você quiser jogar um dramalhão em cima disso, você faz, porque a história, assim, eu até li que os caras, não sei se foi o personagem do Lanzani, o Ocampo, que falou que é, não, foi um dos juízes, né? Que falaram que você não se acostumava, né? Tipo assim, as pessoas, as testemunhas iam falando coisas piores, umas coisas piores do que as outras, e você não, e eles não conseguiam se acostumar, era tudo sempre muito chocante. Então tinha um material muito grande, né, para fazer um drama muito pesado. E o filme não é tão pesado assim, é um filme até divertido. Eu acho que principalmente porque mostra, né, os jovens de Estraceira, né, que são interessantes, são divertidos e tal, eles captando as testemunhas, captando as provas e tal, e mostra também a resolução, que é um final feliz, né? Não teve o assassinato do promotor que estava à frente do negócio, não teve mais, e as pessoas foram de fato condenadas, né? Agora, voltando à questão que eu queria colocar, que é do contexto, a Argentina tem um período, né, que parte aí dos autores que eu consultei, assim, do chamado prelúdio da Segunda Guerra Mundial, que é no início do século XX, um período de que aconteceu com muitos países na América Latina, do chamado nacional desenvolvimentismo, que é uma tentativa de desenvolver uma indústria própria nesses países, né, que são marcados por o que alguns autores colocam da teoria da dependência, da chamada deterioração dos termos de troca, né, que países que são muito agroexportadores, por exportarem matérias primas e importarem mais produtos mais industrializados, acabam perdendo, vamos dizer assim, nessa balança comercial. Então, no início do século XX, né, até mais ou menos pós-Segunda Guerra Mundial, alguns desses países tentam fazer, né, um desenvolvimentismo, desenvolver a indústria local. Aí na Argentina, citar assim, só para fazer uma alusão mesmo, eles tentaram indústria automobilística, né, criaram um avião aeronáutico, quer dizer, criaram um avião chamado PUC, que
esqueci a língua, não é Tupi-Guarani, não, é uma língua indígena, significa flecha, né? Um avião que era produto argentino, mas começou a se desenvolver e aí, devido a vários acidentes fatais, não foi muito para frente. Desenvolveram também a indústria automobilística, tinha até um automóvel chamado Justicialista, que era o automóvel que era o nome do partido do Perón, né, no início do século XX. Desenvolveram também, nesse sentido, vários edifícios muito altos, né, para mostrar que eles estavam se desenvolvendo e tal. Mas esse processo de desenvolvimentismo na Argentina, assim como outros países da América Latina, sempre tem uma pressão externa do FMI para se submeter aos ditames do FMI, né, o Fundo Monetário Internacional. E acaba que as ditaduras entram nesse sentido, né? As ditaduras militares, os golpes militares, muitas vezes eles chegam com a ideia de falar que o país está em crise e que é uma crise política e precisa conter a população, né? Precisa reprimir a população para o país desenvolver. E o que a gente tem na Argentina, que traça paralelo com o Brasil e outros países da América Latina, é que as ditaduras militares chegam e elas agravam muito as desigualdades sociais. Então, geralmente, não tem um crescimento econômico, tem um crescimento econômico, mas não é assim maior do que os períodos anteriores e posteriores, e esse crescimento econômico que tem nos períodos ditatoriais, ele é pautado por crescimento das desigualdades sociais, ou seja, a classe mais privilegiada amplia seus privilégios e cresce economicamente, enquanto que as classes desprivilegiadas vão aumentando a distância para as classes privilegiadas, ou seja, o fosso de desigualdade social aumenta, né, nos períodos ditatoriais. E se a gente pegar a ditadura militar argentina, foi um período, né, de mais de 30 mil pessoas mortas ou desaparecidas, né, uma repressão política muito grande, a questão da censura, né, a proibição da liberdade de expressão, proibição de manifestação política, proibição de partidos políticos, a economia do país, como eu falei, sofreu declínio, e teve uma transição democrática que foi os militares puxaram lideranças dos demais dos outros partidos para começar a pensar essa transição democrática, que é marcada, né, pela perda da Guerra das Malvinas, né, que a Argentina, vamos dizer assim, foi humilhada, né, se não me engano, 600 mil jovens argentinos foram mortos nessa guerra, e isso foi importante para o fim da ditadura, né, para chamar esses representantes políticos, né, que não eram militares, e fazer essa transição. Então, a ditadura, essa ditadura, se não me engano, teve alguns golpes na Argentina, mas esse em específico vai de 76 a 83, e esse Tribunal das Juntas, né, que o filme retrata, é em 85, né? É muito recente, assim, o tribunal acontecer logo depois da ditadura, e o que me chama a atenção é justamente isso, que no Brasil a gente não tem nenhuma sombra de querer pegar os militares e fazer um julgamento pelos crimes que eles cometeram contra a humanidade, né? Então eu fiquei assistindo o filme o tempo inteiro pensando nisso, né? Que no início do filme, né, mostra aquela questão do cara, o Estraceira, ser jogado numa situação bem complicada, né? Porque você vai entrar num negócio que é o seu trabalho, você tem que fazer, você tem que cumprir a obrigação, ou seja, vai acontecer o julgamento, porque os caras iam ser julgados por militares,
mas julgamento militar não avançou. Então a população começou a pressionar, não, esses caras não vão ser julgados, então vamos fazer um julgamento civil. E aí quem ia tomar a frente desse julgamento civil era esse Estraceira. E era o trabalho dele, era o papel dele. Ou seja, se ele fala não, ele tem que pedir demissão do emprego dele e sai como um bundão, né? E se ele falar assim, ele pode ser assassinado, a família dele pode ser assassinada, ou ele pode acontecer várias coisas com ele, né? E só uma curiosidade, antes que eu esqueça, né? Tanto a Argentina quanto o Brasil foram campeões no futebol, né, no período de ditadura militar. Isso é uma informação interessante que a gente pode, quem quiser investigar, pode descobrir algumas coisas, né? Essa relação, se tem algo por trás e tal. E a segunda Copa que a Argentina ganha, elimina a Inglaterra, e para a população isso traz uma questão muito, uma revanche em relação à guerra, que traz assim uma popularidade política, vamos dizer assim, uma amenização dos conflitos sociais, a vitória da Copa de 86, né? A Argentina ganha, assim, e elimina a Inglaterra, que saiu vitoriosa no conflito das Malvinas, né? Voltando ao que eu estava colocando, se o cara não aceita, ele tem que se demitir e ele fica como covarde, né? Num clima que a população estava cobrando muito. E aí você pega o tempo que eles tinham para levantar as provas era muito curto, né? Eu fiquei imaginando, é como se você tivesse que escrever uma tese de doutorado em 2 meses, né? Se cada um daqueles advogados ali tivessem que escrever uma tese de doutorado em 2 meses, porque uma tese, vamos supor, 300 páginas, os caras tiveram que levantar milhares de páginas, né, de depoimentos e testemunhas, e convencer essas testemunhas, né? Eu li também uma informação, eu não sei se foi um dos jovens, acho que foi um dos jovens advogados lá, que a pessoa contando, né, que o filho dela tinha desaparecido e que o militar voltou com a sacola com restos mortais, falando assim, ó, isso aqui é o que sobrou do seu filho. E o advogado, e o jovem, falou assim, nossa, seu caso é excelente. Tipo assim, o despreparo do cara, né? Ele tinha que ter demonstrado uma compaixão muito grande, né, para lidar com uma situação dessa, que é muito, muito complicada, né? Então, um filme, nesse contexto que é muito pesado, né? Porque quando você está há 2 anos de uma ditadura que sumiu com esse tanto de gente, né? Você encarar, chamar essas testemunhas, eu acho que o medo para quem estava envolvido nisso era gigantesco, né? Tanto é que o filme mostra que vários veteranos recusaram. Não, jamais eu vou entrar nessa, sem contar que vários dos advogados, promotores veteranos eram apoiadores, né, da ditadura. Então os caras já lá no início do filme riscam vários nomes, porque de fato, se tivesse apoiadores da ditadura ali, o julgamento não ia para frente, né? Eles não ia ter condenação. E vocês veem no processo do julgamento, né, que durante boa parte ali, os caras ficam, não, nós nunca vamos ser condenados, nós somos militares, nós somos isso, nós somos aquilo e tal. Então, realmente, eu fiquei realmente assim, impressionado que conseguiu, né, obter essas condenações. Então, só para amarrar aqui minha fala e abrir, um contexto muito pesado, né? O filme é muito pesado, tem muitas similaridades com a ditadura brasileira. Os personagens, as testemunhas que foram retratadas no filme, trazem histórias muito pesadas, né? E é muito interessante. Eu gosto muito de filmes que tem essa temática do direito, né? A gente vai vendo que de país para país, né, tem as suas peculiaridades da legislação, né? Nesse caso desse julgamento, foram um conjunto de juízes, né? Não foi um júri popular, mas um conjunto de juízes
que deu essa sentença e que, felizmente, assim, foi uma condenação, né? E que esses militares acabaram cumprindo, vamos dizer assim, a pena, né? Porque os que tiveram prisão perpétua morreram na prisão e tal. Então aí a gente pode debater vários pontos. Eu não falei nada sobre questão do filme em si, da dramaturgia. Acho que a gente pode ir por esse lado também. Vamos lá, está aberta a participação. Agradecer aqui a presença do Derek, né, e do Guilherme, são alunos meus do ensino médio, né? Muito legal que a participação de vocês, né? Já havia comentado em sala de aula. Lembrando também que lá eu estou com um projeto de cinema, né? E eles, não sei se o Derek está envolvido, mas alguns alunos estão participando desse projeto. O Guilherme, se eu não me engano, já está fazendo história, né? Passou por lá também, então acabou de entrar recentemente no curso de História, então sejam muito bem-vindos aqui no nosso cineclube, discutindo aqui esse filme 1985, Argentina, 1985. Está aberto aí para mais participações, Vinícius, Marcos, Felipe, Neilson, o Guilherme, o Derek, se alguém de vocês quiserem fazer alguma participação, parabenizar o Matheus e o Matheus Ório, né, os charás aí, o Matheus Ório e o Matheus Oliveira, por terem feito uma belíssima apresentação, muito boa mesmo, que faz aí essa análise, né, mais aprofundada aí do filme, né? Muito interessante mesmo. Algum de vocês querem começar aí? O Matheus colocou uma questão, eu podia Sim. repetir a questão lá que ele jogou para a gente aí, para ver se a galera anima a comentar. Eu falei sobre a questão da classe média, né? Como a parte da classe média, representada pela própria figura dos promotores, o Straceiro e o Ocampo, se inseriu ali na ditadura militar e no julgamento, como ela foi mudando de ideia. Aí tem a questão da representação da mãe do Ocampo, né? E como alguns ainda continuaram apoiando nesse caso, né? Então, como alguns se omitiram, tem essa discussão muito intensa que há entre eles dois nesse momento, sobre uma suposta omissão do Straceira. Então, durante a ditadura, né, algo que não é confirmado, por exemplo, ele sofria perseguição também. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos do filme, assim. Eu levantei essa questão, né? Interessante que foi transmitido via rádio, né, o julgamento. Isso. Então, isso aí acabou contribuindo muito que a opinião fosse favorável às condenações. Porque, na verdade, depois ele tem diversas entrevistas que eles confirmam, né, que isso é meio que consenso já na Argentina, né, esse combate à ditadura militar, um pouco diferente daqui do Brasil. Mas, na época, ainda tinha esses burburinhos ainda. O julgamento ajudou muito a transformar esse consenso, né, de combate à ditadura militar e que, de fato, os militares tinham praticado crimes contra a humanidade ali. Eu acho que esse debate aí com relação a essa questão do negacionismo, né, que é uma coisa bastante comum do negacionismo da ditadura, tanto no Brasil quanto na Argentina, e um debate totalmente atual, né? Acho que esse foi um ponto interessante que o cinema aí do Mitre conseguiu colocar, que é a tentativa desses militares o tempo inteiro de negar a ditadura militar, debates e mais movimentos no Brasil também, né? De grupos de direita, bastante conservadores, o próprio site Brasil Paralelo, mais recentemente no Brasil, né, que eles falam que é a Revolução de 64, né, eles nem chegam a utilizar a palavra ditadura ou golpe, mas para eles é a Revolução empreendida, feita pelos militares de 64. Eu acho que esse ponto que o Matheus colocou é bem interessante nesse sentido, porque é um debate atual e aí nós podemos perceber uma outra questão, que é fundamental, o poder do cinema de desmistificar, né? Em pleno contexto que nós estamos vivendo, um contexto de negacionismo, né? O poder do cinema enquanto uma ferramenta também de combate, enquanto uma ferramenta que utilizou ali, nós podemos perceber os elementos da história oral, você vai percebendo que no decorrer do filme, né? Começa ali com um processo e aí vai surgindo tanto um volume imenso ali de informações e com depoimentos um mais chocante que o outro, é como se você tivesse ao mesmo tempo ali abrindo as feridas de um país. Você abre as feridas de um país, você entra na memória desse país de algo que estava ali engasgado. E no Brasil ainda está engasgado ainda.
É uma ditadura que não foi resolvida, é uma ditadura que nem sequer teve julgamentos, um julgamento como esse tomou proporção, sendo transmitido no rádio, naquele contexto, e na Argentina ocorreu em 86, se eu não me engano, 86 foi transmitido, Matheus? 86 não, mais para frente. Dá uma olhada aí. Então, assim, são elementos que... 85, né? Então, são elementos assim que nós podemos pensar do poder do cinema enquanto, obviamente, uma ferramenta que utiliza de linguagem. Obviamente que nós temos que lembrar que há alguns limites, né, no filme do Santiago Mitre. Obviamente, o recorte que ele faz, né? Ele não consegue ultrapassar aí as críticas, que poderiam muito bem serem muito mais contundentes, mas ele mostra o lado ali dos promotores. Né? Os promotores, obviamente, defendem os interesses do Estado, mas o bacana é observar como que o personagem aí, né, interpretado pelo Darín, consegue enfrentar o tribunal, né, e ter os culhões, porque os outros arregaram. Né? Os outros arregaram e não foram para frente, por conta das ameaças, né? E os caras ameaçavam, né? Em pleno, em 1985, você imagina, né? Ele tinha até medo que a filha dele, né, em determinada cena dele, mostra que ele tinha até medo que a filha dele saísse na rua, ou que ele até mesmo sofresse um atentado. Ele recebe ligações, né, na sua casa, né? E aí eles começam a viver, a família dele, um período de terror, né? Uma espécie de terror psicológico, justamente por eles estarem enfrentando com os indivíduos mais perigosos da Argentina naquele contexto. Né? E hoje, como o Matheus Ório bem ressaltou aí, se fosse no Brasil, você poderia ter com certeza aí indivíduos tendo a sua vida ameaçada e, se brincasse, não fossem mortos, porque é uma ferida que o Brasil não abriu ainda. A Argentina jogou para o debate, né? A Argentina colocou isso em xeque, né? Colocou isso como uma discussão nacional, mas no Brasil nós nem conseguimos sequer fazer uma comissão da verdade, até porque essa comissão da verdade não foi muito para frente. Ela conseguiu ali fazer alguns levantamentos, mas os indivíduos não foram sequer julgados. Então, são algumas questões iniciais que eu gostaria de levantar aqui. Vamos deixar para mais alguns de vocês falarem. Neilson? Levantou a mão? Fica à vontade, Neilson. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom, esse filme tem algumas características interessantes. Como qualquer filme que lida com as questões de memória, né, memória recente ou memória mais distante, ele tem um poder de produzir memória que, às vezes, na academia ou historiador em geral, não consegue fazer, em que pese os limites, as lentes de aumento aí, o floreamento de determinados acontecimentos no filme, mas é interessante como esse filme argentino mexeu muito assim com os setores da sociedade. Um filme que tem sido muito discutido no Brasil, já faz um tempo que ele foi exibido aqui, está na Amazon, e direto você vê gente discutindo esse filme, falando desse filme, porque é uma coisa que tem a ver conosco, né? O nosso 1985, ele foi feito com anistia de torturadores, de gente do mais alto grau de periculosidade, como Brilhante Ustra e tantos outros generais e militares, gente que às vezes levava crianças de 4, 5 anos para ver a mãe torturada. E esses caras ganharam anistia. Tivemos aí uma comissão da verdade que apenas apresentou fatos, mas não tinha nenhum poder punitivo. A sociedade não cobra. Agora, essa questão e o cinema faz as pessoas refletirem, né? De maneira que, às vezes, a gente não consegue. O cinema, às vezes, ele propõe um debate sobre alguma memória social e vem com uma autoridade que a escola, às vezes, não consegue exercer. Então, é importante a gente pensar, né, o filme como esse documento produtor de memória, né, esse espaço de produção, também de produção de memória,
que tem uma autoridade, às vezes, social que a gente não consegue alcançar. Eu acho que o 1985, não sei como ele chegou na Argentina, porque certamente aquilo que nós vimos no filme, a sociedade argentina conhece, né? A galera aí que tem em torno de 45 anos, mais ou menos, tem a memória viva de saber daquele julgamento, de ter ouvido pelo rádio e tal. Para nós é que é esse choque. Poxa, como que esses caras fizeram isso? Levaram os caras para um tribunal civil e a gente aqui não levou para tribunal algum. Pelo contrário, você tem homenagem a esses sujeitos no Congresso, por presidente de república e tal, né? Então, talvez esse contraponto que pode ter chocado determinados setores da sociedade que viu o filme, porque aqui aconteceu a mesma coisa, sem punição aos militares. Agora, alguém falou aí sobre a classe média, né? Como a classe média é muito... Eu penso assim que é um pouco fácil da gente compreender como a classe média está ao lado de todas as ditaduras na América Latina, porque eles apresentaram para a classe média uma bruxa que significava ameaça à existência dessa classe média. Então, eles apoiavam o golpe militar na defesa da sua suposta sobrevivência ameaçada aí por uma ameaça comunista, né? Então, fica fácil entender como essa classe média compra fácil esse discurso de invenção das bruxas, né? Compra muito fácil. Basta dizer que ela está sob ataque, e pode-se dizer isso contando os piores absurdos, e que você percebe como é uma classe média completamente despolitizada, e em geral, descolada da realidade. Às vezes a gente acha que isso é hoje, mas se você pensar a marcha pela família e a terra, Deus, em Minas Gerais, em outros cantos do país, em 64, 63, 64, aquilo era o suprassumo da imbecilidade de uma classe. É uma classe muito fácil, muito suscetível à imbecilização. Então, não é eu vejo assim, que não é um fenômeno da Argentina, é um fenômeno da classe média nesse período militar e pós-período militar na América Latina. Então, por exemplo, você falou aqui, né, o Jean falou, se fosse aqui um tribunal daquele, muito provavelmente juízes e promotores teriam sido mortos. Em 1981 ou 1982, quando estava discutindo a abertura do regime, o que os militares fazem para prolongar a ditadura militar no Brasil? Preparam uma bomba, leva para o Rio Centro para explodir, para acusar a oposição e aí justificar o endurecimento do regime já em 82. E acabou dando errado, morreu lá um capitão, um tenente, não lembro, e feriu o outro, e a farsa foi desmontada. Então, aqui, muito provavelmente, o ataque contra a população civil ia ser muito violento se abre uma investigação como aquela que aconteceu na Argentina. E tem um fato que talvez tenha evitado com que os militares argentinos tenham agido com tamanha violência contra o Ministério Público argentino e aquele tribunal, é porque eles acabaram de perder uma guerra. Os caras estavam humilhados, estavam desmoralizados. Então, esse talvez, eu não sei como os historiadores argentinos discutem isso, esse talvez tenha sido um fator que fez com que as reações deles não passassem da ameaça, e também porque eles acreditavam numa certa onipotência militar, né? Afinal de contas, fazia aí poucos meses que eles tinham perdido o poder. Então, talvez a crença nessa onipotência militar fez com que eles, não, vamos ameaçar, vamos bater o pé, eles vão acabar correndo. No tribunal
a corte não vai nos condenar, e acabou não acontecendo, né? Mas isso fica no campo hipotético, porque eu não sou especialista em Argentina, aliás, eu acho que eu não sou especialista em nada, mas a minha reflexão fica nesse sentido, né? E aqui no Brasil, nós incorremos num risco que a gente viu de 2014 para cá, que é as viúvas da ditadura, porque há uma crença entre os militares, e eu não vejo como exceção, não. Eu acho que o sonho dos militares é tomar o poder em golpe. O Bolsonaro fez dos militares um puxadinho. Eu acho que é o contrário. O Bolsonaro era um puxadinho dos militares no governo. Ele não era uma aberração. Ele corrompeu, conseguiu envergonhar o exército. Não, envergonhar é aquilo. É aquilo. Então, essas viúvas aí, esses chamados generais de pijama, principalmente, eles acreditam que a ditadura militar só venceu uma parte da batalha no Brasil, que foi a luta armada. A luta contra o tal do marxismo cultural, a ditadura militar não conseguiu vencer. Então, ainda é preciso a tomada do poder, e o Bolsonaro sintetizava esse desejo. Ele era a síntese do desejo de uma grande parcela dos militares, de concluir uma guerra que a ditadura militar não tinha feito ainda, que era vencer o que eles entendem como sendo marxismo cultural. Então, aqui, um tribunal civil talvez tivesse enfrentado riscos muito maiores do que a mera ameaça, o jogar tinta, o ficar passando o carro em frente à casa do promotor, porque os militares aqui, eles, como eles não foram punidos, eles ainda se acham injustiçados por estarem fora do poder, porque eles não venceram a batalha final, que seria a tal da derrocada do marxismo cultural. Então, esse filme ajuda a suscitar uma série de debates, para nós, talvez mais sobre a sociedade brasileira do que a Argentina. Porque, como eu disse, eu creio que os argentinos, a galera aí acima dos 40, muito provavelmente aquele filme não acrescentou muita informação nova que para nós foi novidade. Então é isso, eu acho que eu já falei demais. Eu entrei aqui, eu nem sabia que eu podia falar. Pode, rapaz, excelente sua colocação aí, muito bom. Achei muito boas colocações do Neilson mesmo, né? Essa questão da memória, né? Muito importante que esse filme traz. Eu li algumas pessoas comentando que as sessões de cinema na Argentina, as pessoas que estavam lá, foram muito emocionantes, né? Emocionou muito as pessoas. E comentaram também que esse filme é importante para trazer essa memória para uma geração mais nova que que já nasceu no período democrático, né? Que para quem já nasceu no período democrático é mais difícil, né? Se colocar no lugar dessas pessoas que sofreram com a ditadura e tal. Então, o filme de fato trouxe nessa memória, reviveu, manteve essa memória, né? Naquela história de que o país precisa manter sua memória para não cometer os mesmos erros. Então, o filme cumpre esse papel também. E aí, o outro filme que a gente ia debater era qual? Era Marighella, né? A gente já estava se preparando para debater Marighella. E o que o filme Marighella não faz? Não coloca os nomes reais dos bandidos, né? O policial Fleury lá, no filme Marighella, chama Lúcio, né? Então, não coloca o nome real do cara, né? Fleury, uma família importante, né? Influente e tal. Então, o filme Marighella não teve esse papel de trazer esse nome aí dos caras que eram, né, torturadores, que sumiam com pessoas e tal, enquanto que no filme Argentina 1985 fala o nome dos generais, mostra, né, atores representando esses generais e xinga eles, né? Os personagens desejam lá no filme, eu quero que o Videla se foda, que esse cara apodreça na prisão e tal.
Então, acho que o filme tem esse ponto positivo também, né? Esses pontos positivos, de trazer a memória, de citar os nomes reais dos caras, né? Que, no caso, alguns filmes brasileiros até colocam, mas no caso do Marighella não foi colocado. Acho que um ponto interessante do filme também, que ele coloca mais ali pro final, é retratar o movimento das avós de Maio, né? Que é um movimento que na Argentina, eu acho que é um dos principais na sociedade civil, né? De perpetuar a lembrança, né, do que foi a ditadura na Argentina, né? A questão do roubo de crianças, do desaparecimento, né? E o processo que eles fazem, né, de recuperação e de como, né, demonstrar que enfim, a ditadura ela atuou não só enfim, né, teoricamente na perseguição dos guerrilheiros e tudo mais, mas como um elemento de corrupção a todos os níveis, né, a ponto de roubo de crianças, né, enfim, desaparecimento, que é algo que no Brasil, né, a gente não teve nesse nível, mas teve tortura de crianças e outros, né, e que são muito menos falados, né, são abafados do que o movimento na Argentina, né. Sobre isso tem um filme que é chamado A História Oficial, né? Que é um filme, se não me engano, de 1985, que conta a história dos bebês tirados das mães detidas, né, no centro de tortura. Quando eu estive também na Argentina, eu passei por essa praça, né, e essa praça até hoje, as mães se concentram lá em alguns dias da semana e dão algumas voltas com os lenços na cabeça, né, são bem típicas, né, da Argentina em específico, e fazendo um protesto contra a ditadura militar, né. E esse filme é chamado A História Oficial. Ele, em 86, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E outra coisa, aproveitando que a foto dos carniceiros, né, estão aí em destaque, né, é importante também lembrar, né, que esses indivíduos que estão sentados aí organizaram, comandaram, né, um dos processos mais cruéis, mais sangrentos, né, um dos períodos históricos mais cruéis, mais sangrentos da história da Argentina, né, que aí o próprio Júlio Strassera vai falar que, olha, esse período foi um dos períodos mais ferozes comandados por esses militares, um período feroz, clandestino e covarde, né? Porque a crueldade que esses caras faziam era em tamanha escala, em grande escala. Dizem que, segundo aqui um artigo que estou com ele aberto aqui, fala, segundo Marcelo Fabian, de 76 a 79 foram computados 9 mil desaparecimentos e 1.898 mortos. O autor ressalta ainda que ainda haveria entre 5 mil a 9 mil casos de desaparecimentos em que não houve denúncia alguma, o que faz aí que esse número de mortos aumente ainda mais, né? Chega na casa dos 16 a 21 mil mortos. Outra coisa interessante também que esse artigo fala, que é o seguinte, ele fala que foi criado, né, pelo presidente da Argentina em 1985, Raul Alfonsín, em 84, né, o CONADEP. O que é o CONADEP? A Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas. Ela vai ser criada, na verdade, em 83, falei 84, mas em 83, pelo Alfonsín, para apurar os casos de desaparecimento, sequestros e assassinatos cometidos durante a ditadura. E aí, com base nisso, um escritor, né, Ernesto Sábato, criou um relatório, né, cujo título foi Nunca Mais. Dizem que nesse livro, né, nesse relatório, né, ele relata lá inúmeros casos e episódios absurdos, né? Dentre eles, um episódio vai ser conhecido La Noche de los Lápices, La Noche de los Lápices, como ficou conhecido a detenção, tortura, assassinato e desaparecimento de corpos de estudantes envolvidos em um protesto por meia passagem. Esse caso ocorreu em 76 e também é contado em livro e, se eu não me engano, tem também um filme, né, que chama La Noche de los Lápices, que foi lançado em setembro de 1986. Dizem que esse general Ramon Campos, que era o chefe da polícia da província de Buenos Aires, né, e depois da Polícia Federal da Argentina, comandou a Polícia Federal da Argentina em plena ditadura de 77 a 79, ele era conhecido como o general carniceiro de Buenos Aires. E só nesse período que ele estava no poder, ou seja, 77 a 79, ele teria mandado matar mais de 5 mil pessoas, segundo suas próprias palavras, em entrevistas nas páginas da revista Veja, né?
Transportar prisioneiros em aviões, jogá-los para morrer no mar era rotina de muitos pilotos da Força Aérea Argentina naquele contexto, cumprindo ordens de seus comandantes. Prática tratada em outro filme argentino, também protagonizado pelo Darín, que é chamado Koblik, de 2016, que é um filme que depois eu quero até ir atrás para fazer uma leitura, né? Assistir também, né? Ainda que 85 tenha depoimento de alguns raros sobreviventes, o mais forte do filme é essa tensão do promotor Strasseri e sua equipe formada por jovens. Então, aqui, só para destacar como que esse período vai ser bastante... Aí, ó, o Matheus já está fazendo um trabalho, e los lápis seguem escrevendo, né? Só a pronúncia do espanhol aqui minha que é terrível. Mas, cara, para você ver, era muito comum essas práticas, né, segundo o relatório aqui, jogar corpos ao mar, né, quase que uma coisa diária, e aí desapareciam. Né, não tem como você achar esses indícios, não tem nenhuma prova disso. E os pilotos eram obrigados a cumprir com essas ordens. Né? Só para a gente fazer um levantamento aqui. Alguém tinha levantado a mão e pode falar. Parece que abaixou. Vamos lá. O Vinícius, Felipe, o Guilherme, o Dério, se quiser falar, pode ficar à vontade também. O Matheus, os Matheus aí, pode ficar à vontade. Só retomando a questão que o Matheus Oliveira tinha falado de a família dos promotores serem de classe média. No início do filme, quando passa aquele personagem, né, que foi a favor da ditadura na televisão, o promotor, ele sai à sacada do prédio, né, e ele percebe que todas as famílias ali ao entorno estão assistindo a mesma reportagem, a mesma entrevista. E num dos apartamentos tem até uma pessoa que está jantando, né, fazendo uma refeição. Ou seja, tudo pensado para aquela pessoa que vai defender os ditadores, né, se pronunciar naquele horário onde as pessoas estão em casas ali, paradas, né, aquele momento que elas têm para prestar atenção. Então, aí você já vê que eles estão manipulando a massa para tornar os seus defensores. E aí, no que o Matheus Lori trouxe também, que eu acho muito interessante, desse agente externo, né, que sempre vai interferir na América Latina, colocando para os países que existe um inimigo interno, o espectro, né, do comunismo, que sempre está ali dentro dos países, que está pronto para fazer baderna. E aí eu acho muito interessante isso, para a gente colocar como isso acontece não só na Argentina, como aconteceu também no Brasil. E aí a gente pode falar da questão da memória, né, que já foi debatido aqui, que no Brasil a gente não tem digamos assim, um acerto de contas, e que isso provoca, de um jeito contrário, um trauma na sociedade. A sociedade não acerta uma conta consigo mesmo. Ou seja, isso vai permanecer no inconsciente das pessoas e, querendo ou não, isso em algum momento tende a romper as fronteiras, né, dos pequenos grupos sociais e vir para fora. E aí a gente pode tomar uma outra base também, que quando tenta-se fazer a Comissão da Verdade aqui no Brasil, eu acho que sai muito pelo contrário do que era a ideia. Porque se a gente for pensar que em 1 ano ou 2 depois da Comissão da Verdade, a gente tem o impeachment da presidente e logo depois a gente vê o tanto de cargos no governo ocupado por militares. Ou seja, os militares voltam à cena da política, né? Eles, entre aspas, tomam o poder novamente. E eu concordo com o professor Neilson de que o Bolsonaro foi um puxadinho do exército na política, querendo ou não. E outra questão muito interessante... Só um parágrafo, o Vinícius, que não só foi um puxadinho, como pegou as verbas da universidade, né, que eram as verbas destinadas para a universidade pública no Brasil, e destinou para o exército comprar prótese, Viagra, e leite condensado e uma série de outras bizarrices. Né?
Por isso que as universidades no Brasil são sucateadas, né? Por conta desse energúmeno. Por conta desse energúmeno. O que é mais interessante também é que o impeachment, né, e a permanência daquele vice-presidente, depois ele vai recompensar, digamos assim, uma grande parte dos militares, né, que no governo dele vai ocupar a maioria dos cargos, é destinado aos militares. E aí eu acho muito interessante a gente falar disso e fazer um paralelo também. O filme retrata muito bem a questão da igreja, né? Os militares, como dito cidadão de bem. No último dia do julgamento ali no filme, tem um cidadão lendo a Bíblia, né? E nem sequer se vira para o promotor para ouvir o que ele está falando. Então, a gente tem esse discurso manipulado de que eles são os cidadãos de bem, aqueles que lutaram contra o temido comunismo, né, nacional, aquele que vai perverter os jovens. E aí a gente pode fazer outro paralelo, porque enquanto na Argentina a gente vê esses jovens ao lado dos promotores, uma vez que os que possuíam mais experiência não quiseram participar, aqui no Brasil é um pouco ao contrário. A gente pode pegar o exemplo daquele professor lá no Ceará, que ele passou o filme Batismo de Sangue e ele foi praticamente lixado, né, no Facebook e verbalmente pelos pais dos alunos. Ou seja, é toda uma questão de um trauma que ainda não foi resolvido na sociedade brasileira. Se a gente voltar um pouco na Comissão Nacional da Verdade, quando alguns prefeitos tentam retirar de suas cidades nomes de ruas que homenageiam esses tiranos, esses genocidas, ou as estátuas dele, né, a gente percebe que a população é contra isso. E aí vale a gente ressaltar de novo o que o Matheus Oliveira disse, né? Essa ditadura representou a quem, né? Uma classe média alta, e isso é muito importante. E aí a gente volta novamente àquela questão da memória e monumento, que os militares conseguiram fazer muito bem, criar tanto no inconsciente das pessoas uma falácia de que eles lutaram pelo bem da sociedade, mas eles também conseguiram construir no concreto, construíram monumentos, ruas, estátuas que carregam os seus nomes. Talvez por isso a gente não consiga empreender uma punição a que se deva a esses ditadores, né? E aí talvez seria necessário a gente fazer todo aquele processo que a gente viu nos últimos anos de derrubada destes monumentos, né? É isso, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Muito bem. Guilherme, você está com a mão levantada aí? Pode ficar à vontade, cara. Não, é só porque na hora que você comentou sobre o pessoal comer bem, essas coisas lá, sobre eles ter o luxo que o Bolsonaro deu, quando eu quase servi no exército esse ano, eles realmente comem muito bem. Pra você ter noção, os caras comem açaí. E olha que açaí é bem caro. Chegou muita verba para lá, né, Guilherme? Tem muito onde gastar, né? Muita coisa. Muito bem. Mais colocações, Felipe? Mais alguém de vocês aí? Eu vou falar aqui. Eu gosto muito dessa questão que o Neilson falou, né, do filme como uma espécie de produtor de memória, e que o professor Matheus Ório complementou depois do filme servir muito para as novas gerações. Isso se insere na própria internalidade fílmica, como os jovens estão atuando ali, como tem um papel da criança também fundamental ali em torno do filme. O filho do Straceira tem um tempo de tela muito intenso. Tem uma cena que é daquela moça que estava na imagem anterior, que é o discurso mais forte do filme, que ela chegou a ter um filho dentro de um carro, no caso, nos porões da ditadura ali, praticamente. E no momento que ela está comentando sobre o processo de nascimento do filme dela, a câmera corta para uma criança dentro do julgamento assistindo aquilo. Essa cena, para mim, é muito forte. Ele está dialogando com essas novas gerações, né? Poxa, tinha crianças assistindo ali o julgamento.
essas crianças estavam recebendo essas memórias das pessoas torturadas, né? Então, mais importante do que contar a história do julgamento é perpetuar a memória do julgamento, né, para as novas gerações. E o filme é muito forte nisso. Isso, para mim, é uma das coisas, uns pontos mais altos do filme. E nós, como nós não somos argentinos, né, esses debates vêm para a nossa questão no Brasil, né? Porra, os caras, com 1 ano depois, conseguiram condenar os militares. Com 5 meses, conseguiram reunir as provas com 5 meses e condenaram, né, no tribunal civil. E nós, teve a Comissão da Verdade, não foi para frente. Essas marcas ainda carregam ainda a nossa nação, né? Essa memória ainda persiste em determinada classe, em determinado grupo, sendo um passado saudosista para eles, né? Eles saúdam isso, no caso. Então, para nós, assim, é muito bom esse filme. E para aquela comunidade argentina também deve ter sido muito interessante, para os jovens que não viveram esse período, né? Então, o filme é muito poderoso nesse sentido, como preservação de memória, como não esquecimento, né? No próprio discurso do Estracera, no final. Discurso que ele falou na vida real também, no julgamento real. Que aquilo ali era uma batalha contra o não esquecimento, não necessariamente contra os militares, né? Contra o não esquecimento dessa memória que vai se perpetuar futuramente. Excelente, Matheus. Sem falar que lá tinha cerca de 380 centros clandestinos de repressão dentro da Argentina. Imagine o tanto de torturas, né, mortes e uma série de outras barbaridades cometidas dentro desses centros clandestinos de tortura, né? Aqui nós tínhamos o DOPS, né, o DOI-CODE, que eram galpões improvisados da qual os presos sofriam uma série de consequências. Na Argentina, de modo semelhante. Sem lembrar também, é importante a gente lembrar também que o Brasil exporta, né, os modelos de tortura para toda a América Latina. Os soldados brasileiros iam fazendo excursões e até ministravam cursos de como torturar. Né? Primeiro, eles vão ser treinados pela CIA no Brasil, começa com um pequeno núcleo no Rio de Janeiro, e depois os soldados brasileiros vão fazendo cursos, né? Contribuindo para outros soldados, como, por exemplo, os soldados da Argentina, os soldados do próprio Chile, né? Eles ministravam um curso de como torturar e como também esconder essas provas, para você ver como que isso é bem interessante. Uma coisa que o Matheus Oliveira também falou é que o julgamento ele ocorre num processo que não dá tempo dos militares esconderem as provas, né? Então, assim, a ideia que eles tinham até da promotoria era isso: nós vamos fazer esse julgamento o mais rápido possível. Nós temos que levantar o máximo de informações, o máximo de fontes possível, para não dar tempo desses militares esconderem as fontes. Coisa que no Brasil correu solto, né? Os caras estão aí até hoje, alguns ocupam até cargos dentro do Estado, né? Cargos burocráticos, né? Se você for observar, os filhos deles estão perpetuando o poder aí. Mas na Argentina você tem ali uma preocupação em recolher uma quantidade máxima de informações, de documentos, para punir severamente esses indivíduos, né? Para punir esses militares, que aí vai ser um tipo de exercício que o Brasil nem passou perto disso acontecer, né? Enquanto que lá nós temos aí o tribunal, pelo menos, entrando em ação, né, de uma forma mais rápida possível. No Brasil nós temos aí uma autoanistia, né, dado para esses militares, se eu não me engano, pelo STF em 2011, né, da qual os militares ficaram livres, né, de qualquer possibilidade de julgamento aí, ou possibilidade de ser acusado de tortura, assassinato, desaparecimento de alguns ativistas políticos. Só para a gente fazer um paralelo aqui, comparando os dois países, né? Pode falar, Vinícius. Só mais uma questão, estava aqui lembrando, quando os promotores perdem, né, uma de suas testemunhas, que ele diz que não vai fazer o depoimento, porque ele é obrigado ainda a conviver com essas pessoas, ou seja, o médico que torturou ele é chefe no hospital, tem o prefeito da cidade, né, vai falando tudo isso, então daí a gente tira a importância de fazer esse julgamento. E aí, sobre o que você acabou de falar, Jean, do apagamento de provas, a gente acabou de sair de um governo que, quando vai fazer a transição, né, os computadores sempre dão pânico, né, os documentos são escondidos. É incrível isso, né?
É uma forma de se apagar os rastros, né, cara? E os benefícios concedidos aos militares, né? Com certeza. E até a Comissão da Verdade no Brasil enfrentou uma série de problemas, né? Porque eles queriam, na justiça, que abrisse uma série de documentos dentro do Exército e não conseguiram. Isso não foi para frente. E eles tiveram uma série de bloqueios. Na verdade, seria o interesse nacional de que esses documentos fossem abertos no Brasil. Até porque não para a gente ter um documento para fazer um filme mais sério aqui no Brasil, né? Um filme que realmente escancarasse, né? Como o Matheus Ori também falou assim, vamos falar o nome desses caras, né, bicho? Vamos falar o nome desses caras, vamos ver um filme que coloca o Ustra, vamos fazer um filme aí que coloca em xeque os indivíduos que estão no poder, Costa e Silva, ou seja lá, os Mets que ainda estão por aí, mas vamos jogar o nome aos bois, né? Então, para você ver que no Brasil é uma coisa muito velada ainda há um certo medo, uma certa falta de culhões também para ter um enfrentamento com relação a esses caras. Na Argentina, eles vão pagar para ver, ué. Se esses caras estão fazendo ameaça, então vamos pagar para ver. Como o juiz, né, que obviamente vai enfrentar, no caso, o Darim, né, como nós podemos observar aí. Então, isso sem falar nas outras ditaduras na América Latina. Nós estamos comparando Brasil e Argentina, nós nem estamos comparando as outras ditaduras na América Latina, que também foram várias. Pegue o Chile, por exemplo, né? As torturas, as mortes, as repressões que ocorreram no Chile. Vamos pegar que mais? A Colômbia, né? Também. Vamos pegar outros países que passam por o mesmo processo ditatorial. Então, é uma coisa terrível, né? Que ocorre na América Latina como um todo nesse período. O Guilherme tinha levantado a mão? Não, é porque eu ia falar o seguinte, que mesmo assim que a gente consiga produzir um filme desse, tipo aqui no Brasil, o governo de alguma forma iria reprimir esse filme. Como aconteceu com Marighella, né? Demorou a ser lançado aí, né? Por uma série de problemas, os caras ficam arrumando uma série de empecilhos. E olha que o Marighella nem bate tanto assim, né, cara? O Marighella retrata, obviamente, ele faz quase uma biografia O do. Marighella é fraquinho ainda. Parece que o Ixi, nem Marighella é passa perto. fraquinho ainda. E é uma coisa assim que é bem característica mesmo, assim, parece que da cultura argentina como um todo, cara. Quando eu estava lá, assim, no pleno sábado à noite, do nada, assim, parou, assim, cerca de uns 10 ônibus na praça principal, na Avenida, numa das avenidas principais do centro de Buenos Aires, na Avenida Correntes, e aí desceram vários jovens com tambores, bastante organizado, e fechou as duas principais vias do país. Eu só sei que eu entrei lá no meio e comecei a gritar: banqueiros, hijos de la puta, e uma embora e entrei no meio, porque ali, segundo o Marx, que é onde a consciência acontece, né, cara? Participando dos protestos. Não é sendo intelectual de gabinete com arzinho condicionado. É participando ali da luta, efetivamente da luta. Mas foi uma experiência muito bacana. Em pleno sábado à noite, uma série de adolescentes, 17, 18 anos, todo mundo participando ativamente. Parece que é uma característica cultural da própria Argentina ter uma crítica mais avançada no que diz respeito à produção de cultura, à produção de conhecimento, né? Eles não alisam, não, eles falam o nome mesmo, sem essa. Muito interessante. Bom, meus caros, mais alguém? Ório? Ório deu uma risadinha aí. Acho que foi muito bom esse debate, né? Concordo com o Felipe aí que a gente precisa fazer mais. Acho que essa sensação é porque realmente foi bom mesmo. Um filme bom, Filme bom, debate as, bom. as pessoas com muitas contribuições aí que fazem a gente pensar, né? Muito, muito bom a gente continuar com esse cineclube. Excelente, muito bom mesmo. Então é isso. Vou parar a gravação aqui, porque aí a gente fala mais algumas questões. Tem mais alguém? Tem mais alguma questão para colocar aí? Eu sei que a ditadura de Pinochet foi bem, assim, bem extrema, né? Sim, a Pinochet foi pancada, viu, cara? Deixa eu só finalizar a gravação aqui. Depois eu disponibilizo lá no grupo. E aí, eu convido também